Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez, reunidos para o nosso podcast NBS Readers. Hoje, na continuidade do episódio anterior sobre Revolta de Atlas, esse livro emblemático e, ao mesmo tempo, super atual, com temas de extrema importância para a gente discutir, né? Hoje eu estou de host desse podcast. Estamos aqui com Stephanie Gilberto, nossa mentora, especialista em cultura e gestão de pessoas, empreendedora. Leonardo Guimarães, especialista em marketing e inteligência artificial, dentre outras 1000 referências, também nosso mentor e sócio na NBS. E André Paris, que é uma pessoa premiada, com um artigo premiado relacionado a esse livro tão importante, que em breve a gente vai poder soltar aí, por enquanto é inédito, né, André? Mas ele tem premiação com relação a esse tema. André é consultor, mentor também, e está aqui para poder participar desse podcast e trazer ainda mais informações de relevância para vocês. E aí, dando continuidade ao último episódio, que foi o primeiro dessa série da Revolta de Atlas, vamos responder a pergunta que não quer calar. Quem é John Galt? Quem é, André? Ajuda. Bom, pessoal, John Galt foi o homem que parou o motor do mundo. E aí, até para a gente entrar nesse tópico, eu tirei alguns trechos da obra, né, especialmente um trecho do discurso, né, que é uma das partes mais famosas dessa obra, um discurso que ele tem, salvo engano, mais ou menos umas 15 páginas, então ele é até famoso pelo tamanho dele, mas cada palavra ali, ela é essencial, então não é uma prolixidade, né, as palavras compondo todo esse discurso. E eu destaquei um trecho aqui bem interessante para explicar, né, por que ele resolveu parar o motor do mundo. Então, num dos trechos do discurso, ele diz o seguinte: por toda a história, prosseguiu Galt, a mente sempre foi considerada algo de mal e vítima de todo tipo de insulto. Herege, materialista, explorador e também alvo de todo tipo de iniquidade, exílio, perda de cidadania, expropriação e todo tipo de castigo, escárnio, tortura e morte. Já foram infligidos àqueles que assumiram a responsabilidade de encarar o mundo pelos olhos de uma consciência viva e realizar o ato crucial de estabelecer conexões racionais. No mundo que proclama a inexistência da mente, que justifica o império da força bruta, que castiga os competentes em favor dos incompetentes, que sacrifica os melhores em favor dos piores, no mundo assim, os melhores têm de se voltar contra a sociedade e se tornar seus piores inimigos. Então, por que eu trouxe esse trecho? Porque ele exatamente explica o motivo dele ter resolvido parar o motor do mundo. Então, John Galt, ele era funcionário de uma fábrica, ele criou um motor que ele era capaz de funcionar a partir de uma fonte independente de energia, então era uma inovação, né, tecnológica, época, né? capaz de mudar o jogo. Só que ele viu nascer na fábrica em que ele trabalhava as ideias coletivistas e ele percebeu como essas ideias fariam com que a fábrica fosse a ruína, aquele empreendimento. Eu me lembro que tinha votação na fábrica, né? Uma democracia assim completa para qualquer assunto trivial, tinha votação. E aí as coisas não andavam, né? Só para completar um pouquinho. E aí, em uma dessas votações, né, eles decidiram acabar com a ideia de mérito, acabar com a meritocracia. Então, todos receberam da mesma forma, independentemente do esforço, independente da contribuição, independente da criação, independentemente dele utilizar ou não a razão, que é o que ele fala na primeira parte desse trecho, né? Então, a partir do momento em que se escolhe abrir mão dos melhores, né, em detrimento dos melhores, em benefício dos piores, né, que é quando você resolve abandonar o mérito, resolve abandonar, recompensar aquilo que cada um merece, você está fadando a sociedade, né, a uma espécie de estagnação que vai levar de forma lenta, um pouco mais rápida, à ruína. E a gente vê que isso aconteceu em grande escala ao longo desse romance filosófico, A Revolta de Atlas. E a escolha da palavra Atlas, ela não é à toa também, né? Na mitologia grega, Atlas era o titã que foi condenado a sustentar o peso do mundo sobre seus ombros. E aí ele diz que aqueles que sustentavam o mundo sobre seus ombros, né, ou seja, os melhores, eles estavam tendo a capacidade de utilizar a razão e ser recompensado por esse uso da razão, sendo retirada deles. Então, essa sociedade não merece que ele utilize a razão em seu favor. Então, o que ele fez?
ele resolveu se auto-exilar dessa sociedade, no famoso Vale de Gaut, e a partir daí ele começou a tentar convencer outras mentes brilhantes da sociedade de que, olha, no momento em que os melhores estão sendo prejudicados em benefício dos piores, e no momento em que a gente para de valorizar a razão, né, e começa a valorizar o comodismo, né, a mediocridade, ao invés de valorizar aqueles que estão movimentando o mundo, né, que estão gerando essas criações, né, que beneficiam todo mundo, não beneficiam só ele, né, mas ele, e aí a gente entra mais uma vez naquela ideia do egoísmo racional da Rand, né, por essa perspectiva, Gaut não criou esse motor que funcionava, né, de forma independente para beneficiar a todos, não, porque ele queria usar a razão dele mesmo. Ele queria criar aquela tecnologia, ele queria ser reconhecido por isso. Só que, de forma indireta, isso beneficia diversas outras pessoas. Aí que tem essa ideia que a gente discutiu bastante no primeiro episódio, né? Fora do senso comum de egoísmo, né? O egoísmo racional que o objetivismo conceituou a partir de Rand. E aí ele começou a convencer essas pessoas e começou a fazer o quê? Parar o motor do mundo. E aí é bem interessante, né? Que ao longo da história, a Dagny vai tentando descobrir quem é, né, a Dagny Tartt, e ela... Vai buscando as pistas, né? Nomeia ele como inimigo número 1 dela. Exato. Ela quer descobrir quem é que está sequestrando os produtores do mundo. Exato, porque os empreendedores começam a sumir sem explicação, né? Fechar as empresas, implodir as empresas, e ela fica intrigada com isso, né? Exatamente. E aí, para quem, né, tiver curiosidade, né, vale muito a pena ler, né, é uma obra extensa, né, a gente não pode mentir aqui, mas vale a pena ler ela em toda a sua extensão. Dá para dividir em 3 pedaços, né? 3 de são 500 páginas. São 3 livros. São 3 mesmo. Mas vale a pena mesmo. O segredo é a consistência, um pouquinho de cada vez. Né? E aí, quem resolver ler vai ver que essa relação entre ela e John Galt, à medida que ela vai conhecendo mais ele, vai mudando de inimigo aí depois vocês descobrem. Agora, Sem gente... spoiler. Sem spoiler, a gente já falou, deu bastante spoiler, mas Contou o livro enfim. inteiro. Mas vale a pena ler, porque é outra pegada. Falando um pouquinho dos dias de hoje, né? Como é que vocês enxergam aí? A gente já passou por essa sociedade da não meritocracia, por esses exemplos aí que não tem sucesso. Conta aí, Léo, você que é um estudioso. A meritocracia, ela tá... Eu acredito que hoje ela tá meio ameaçada. A verdade é essa. A gente vê aí gigantes tecnológicas sendo construídas, e às vezes do nada, e os governos vêm interferindo nessas empresas. Ou seja, o mérito do empreendedor, da equipe que desenvolveu as coisas que estão ali por trás, que estão gerando tecnologia nova, está sendo, né, segurado. Peraí, não é assim. A gente tem casos aí, como o TikTok, por exemplo, que expandiu para o mundo inteiro, ameaçou gigantes já consolidados, como o Meta, o Google, o próprio Instagram, né? E agora está tentando haver um controle sobre as operações dela nos Estados Unidos, por exemplo, que é absurdamente contraditório, né? Seria o grande vale de Gaut do mundo, a gente vê uma tentativa de domínio ali de uma empresa. E a gente vê isso de outras formas também, né? A gente tem aí o governo cada vez taxando mais imposto, mais regras, mais dificuldades, e isso tudo acaba afetando um pouco, né, a vontade de se desenvolver, de criar coisas novas, que é justamente o que acontece no livro. É, exatamente isso, né? E tá cada vez mais difícil empreender, né? Com todas essas regras, com todas essas coisas. Fazer a economia girar, isso tudo para justamente trazer assim, ó, uns estão enriquecendo, vocês não. Nós somos, né, quem está liderando, quem está empreendendo, quem está fazendo tudo, eles são maus, né? É como o algoz ali. Então, aí é aquela coisa assim, então vamos dividir mesmo, vamos taxar mais quem está lá e para vocês terem direito a isso. Então, cada vez menos deveres, mais direitos e poucas pessoas ali fazendo essa economia girar, o país desenvolver
e tá gerando emprego, fazendo tudo isso. Então, assim, eu me preocupo muito, né? Então, assim, o livro que você lendo aí, pedaço do discurso, eu falei, cara, isso tem tão recente, né? Tá, tipo, quando foi escrito, é inacreditável, assim, passar por algumas coisas. Mas cabe muito, né? E a gente, com a NBS, desenvolve muito isso, de ter análise crítica, a gente capacitar os nossos alunos para serem justamente dessa nova linhagem, para mudar esse pensamento, para eles estarem cientes e fazer as escolhas corretas, que nós consideramos corretas, né? E que, de fato, a gente tem uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade, um egoísmo racional, não um egoísmo racional, para fazer, assim, essa máquina girar, crescer. Com certeza, Stephanie, com todos esses desafios maiores para o empreendedor hoje, né? É essencial, se não obrigatório, ele conhecer as ferramentas, conhecer a técnica, conhecer como que ele vai usar ao favor dele todo esse conhecimento para poder errar menos, né? A gente sabe que errar, a gente sempre vai errar, vai aprender com os erros, cai e levanta, faz parte da carreira de todo mundo, seja empreendedor, seja um líder ou um próprio colaborador dentro da empresa. Mas uma vez que você se capacita e tem essa bagagem, você acaba errando menos, correndo menos riscos e tendo mais chances de acertos, né? E eu não sei se vocês concordam com isso. A gente vê uma consequência desse problema que gera a não meritocracia, né? O desestímulo à criação de novas coisas, numa cultura que está tendo como grandes referências produtores de conteúdo de baixa qualidade. A gente vê aí que quem é que está fazendo escola no mundo? São pessoas que geram nada de valor para a sociedade. E essa dopamina barata disponível o tempo todo para todo mundo, viciando as pessoas, né, em telas e conteúdos ruins. Eu quero mais um vídeo, eu quero mais um vídeo, eu quero mais um vídeo, e as pessoas estão ganhando espaço com isso. E quem é um produtor de qualidade acaba tendo uma dificuldade de alcançar o público maior, justamente por causa dessa enxurrada de informação ruim. O conteúdo bom virou entediante. Exatamente. As pessoas estão mais interessadas em ver a nossa rotina, vida pessoal, do que o conteúdo enriquecedor, né? A gente estava falando sobre isso mais cedo. Porque antes tinha só que ser, né? Eu indico, ele é assim, ele é assado, ela é assim, ela é boa, pode contratar. Hoje em dia você indica alguém, você vai lá no Instagram, até médico, tudo. Aí tipo assim, pô, mas é bom mesmo? Não tô vendo, não tá aqui. Então a gente precisa ser e parecer. Hoje precisa ser só os dois. Só ser também não adianta. Virou cartão de visita, né? Isso aí. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre o Vale de Gaut? O que eles idealizaram ali naquele vale? Conta um pouquinho pra gente aí, André, como é que é o funcionamento do vale e se é possível a gente viver um dia num vale de Gaut ou não. Perfeito. Bom, antes da gente entrar no vale, eu só queria voltar em um dos pontos que Stephanie estava comentando, que é essa relação que a gente tem hoje com o empreendedor, né? Que ele é muitas vezes taxado, rotulado, né, de ganancioso. Isso tem muito a ideia de ver o dinheiro como mal, né? E aí eu queria falar sobre mais um trecho do livro, só que o discurso, como ficou conhecida essa parte, né, o discurso do dinheiro de Francisco d'Ancona, que é um dos personagens que eu mais gosto no livro também, na obra. Que é par do Gaut, né, vamos chamar assim. Eles seriam quase os melhores amigos. É o brother. O close F dele. E em um dos trechos desse discurso, ele diz o seguinte: o dinheiro, ele exige o reconhecimento de que os homens precisam trabalhar em benefício próprio e não em detrimento de si próprios. Para lucrar, não para perder. De que é preciso lhes oferecer valores, não dores. De que o vínculo comum entre os homens não é a troca de sofrimento, mas a troca de bens. O dinheiro exige que o senhor venda não a sua fraqueza e estupidez humana, mas o seu talento, a razão humana. Exige que compre não o pior que os outros oferecem, mas o melhor que eles podem comprar. E quando os homens vivem do comércio com a razão e não a força como árbitro ao qual não se pode mais apelar, é o melhor produto que sai vencendo, o melhor desempenho, o homem de melhor juízo e maior capacidade. E o grau da produtividade de um homem é o grau de sua recompensa. Esse é o código da existência, cujos instrumento e símbolo são o dinheiro. É isso que o senhor considera mal? Ele prossegue. O seu dinheiro provém da fraude, da exploração dos vícios e da estupidez humana? O senhor o obteve servindo aos insensatos, na esperança de que lhe dessem mais do que sua capacidade merece?
Nesse caso, o seu dinheiro não lhe dará um momento sequer de felicidade. Todas as coisas que adquirir serão não um tributo, mas uma acusação. Não uma realização, mas um momento de vergonha. Então o Senhor dirá que o dinheiro é mau. Mau porque ele não substitui seu amor próprio? Mau porque ele não permite que o Senhor aproveite e goze de sua depravação? É esse o motivo do seu ódio ao dinheiro? Ele será sempre um efeito e nada jamais substituirá na posição de causa. O dinheiro é o produto da virtude, mas não da virtude nem redime os vícios. Ele não lhe dá o que o Senhor não merece, nem em termos materiais, nem espirituais. E aí, muitas das pessoas, né, que rotulam os empreendedores como gananciosos, que colocam o dinheiro como mal, o lucro como mal, as pessoas têm que abrir o olho, porque essas pessoas são as primeiras a dizer que esse dinheiro, que é tão mal, tem que ser redistribuído e que eu, que estou falando isso, que vou saber como redistribuir ele melhor. E normalmente é redistribuído, ao menos em parte, para o bolso dessa pessoa que está falando que o dinheiro é tão ruim. Então, esse alerta também que a gente tem que ter, né, esse cuidado com essa tentativa de rotular coisas que são boas como coisas ruins, exatamente para a gente entregar sem ter resistência, que é o que a gente costuma fazer, né, hoje em dia de uma forma geral. E aí, por que eu trouxe esse trecho também, além de fazer essa conexão com a fala da Stephanie, né? Um dos símbolos do Vale do Galt era exatamente o cifrão, né, que é o símbolo do dinheiro. E não é porque o John Galt é o tio Patinhas, né? É porque o dinheiro, para Rand, foi a forma que a gente encontrou para recompensar o indivíduo pelo uso da razão humana. Então, tá aí a importância, tá aí o valor que existe no dinheiro, na moeda. E lá antigamente usava-se bens, né, para trocar o escambo, para pagar por um serviço intelectual, quer que seja hoje, a moeda é o dinheiro, só mudou o objeto, né, vamos chamar assim, mas é uma forma de fato, reconhecer um trabalho, reconhecer um mérito. De fato. E o Vale do Galt, né, quais eram as propostas ali? Né, que nenhum homem seria obrigado a servir outro homem, e nenhum deles exigiria que o outro o servisse. Todos eles tinham as suas funções, tinham as suas especialidades, recebiam por isso, né? Ninguém fazia nada de graça, né? Sem receber por isso. Todos eram recompensados pelo uso da razão. E era uma sociedade em que todos eles poderiam ou aceitar ou não realizar determinada atividade também. Ninguém era obrigado a nada, né? Ninguém obrigava um indivíduo a ceder parte da sua liberdade, porque existia ali uma maioria que gostaria que ele agisse de determinada forma. E aí a sua pergunta é se é possível que a gente tenha esse Vale do Galt. A gente tem algumas experiências que podem se aproximar, né, de ausência de Estado, algumas experiências mais libertárias, em que eu esqueci o nome do estado nos Estados Unidos, mas em um dos estados que compõem os Estados Unidos, eles permitiram que uma comunidade se instalasse e que eles tivessem as próprias regras, e quem quisesse, né, obviamente ninguém é obrigado a ir para lá, quem quis participar, salvo engano, o nome é Free State Project. Isso baseado no livro? Foi depois do livro? Ou não tem? Foi posterior, ele é recente, ele existe ainda, essa experiência está acontecendo. Eu não me recordo se foi baseado, né, mas tem a base, são ideias libertárias, né, e o Vale do Galt ele é fundado em ideias libertárias, não seriam nem liberais, seriam de fato libertários, já que existe, não é um Estado mínimo, é uma ausência de Estado ali que existe no Vale do Galt. Então, é possível, mas é difícil. Mas não sei se todo mundo está com nível de maturidade suficiente para conviver nesse ambiente, né? Talvez, assim, as pessoas que escolheram estar nessa cidade, aí, nesse estado dos Estados Unidos, já foram com essa intenção. Com certeza. Mas aí, se a gente falar a nível de mundo, né? A gente não tem... Até porque muitos estados vão lutar contra isso, né? Porque isso significa que se a gente provar que nós somos capazes de nos organizar de forma independente, a gente prova que o medo original que Hobbes criou, de que a gente precisa de um Estado, porque nós não somos capazes, né, de viver em harmonia sem a existência de um Estado, a gente acaba com esse mito, que foi usado para justificar os Estados,
o nascimento do Estado Nacional, e eles, obviamente, né, ou a maioria deles não vão querer isso. Aqui, certamente, não vão querer. É cultural, é conhecimento, é isso, né, que a gente estava falando, de quem vai querer, quem está se propondo, é isso, né. O Vale do Gaut, ele é uma utopia capitalista, né? Ali você comprava com ouro, você não emprestava as coisas. Tem uma cena que ficou muito marcada comigo, quando o John pede o carro, ele aluga o carro do cara, né? Aí a Dag pergunta, mas por que ele não te empresta? Mas por que ele ia me emprestar se eu posso pagar? Por que fazer uma coisa de graça e tirar isso dele? Né? E Todas as atividades são remuneradas e é uma forma de reconhecimento, exatamente. Né? Então, ali nessa utopia do capitalismo, onde todo mundo tem uma função, todo mundo tem um dever e tem um direito, acontece a troca, né? O próprio mercado o próprio dinheiro e o mercado se regulam ali. Não tem intervenção estatal, né? Não tem um presidente, não tem um diretor, não tem nada. Eles conversam e o negócio se regula sozinho. Cada um paga aquilo que acha justo. Tem isso também, né? Isso aí. Ninguém vai dizer que você está cobrando muito, que você está pagando demais. Você que vai decidir se aquilo que você está adquirindo vale ou não o preço que foi estabelecido. E aí, pensa na sociedade hoje que a gente chora por tudo. Como viver nessa utopia, né? Tem que começar de alguma forma, né? Eu penso nisso, assim, né? Mas até falando de um Vale de Gaut, assim, que não deu certo, não vou dar tanto spoiler, mas tem um filme que é A Ilha das Rosas, A Incrível História da Ilha das Rosas, alguma coisa assim, que é justamente isso. Mas não com essas ideias liberalistas, dessas coisas, mas eles não querem presidente, diretor, nada. Anarquista. A comunidade é uma ilha, vale muito a pena assistir. Tinha na Netflix, eu não sei se tem ainda. Mas é isso. Como é que vai ser hoje com as pessoas com essa cabeça? Como que vai ser desse jeito? Então, é uma utopia ainda, infelizmente, por tudo que acontece, né? Que a gente vai vendo aí que não está sendo desenvolvido. E nesses discursos que o André trouxe, você vê que tem muito da vida da autora, né? Porque ela passou justamente por isso. Ela saiu da Rússia porque tomaram tudo da família dela. O pai dela tinha uma farmácia e aquilo causou problemas financeiros para ela terríveis, e ela vai para os Estados Unidos e descobre que tem um outro jeito de viver, né? O Estado não vai lá roubar o que é seu, e começa a discutir isso de forma literária, de forma filosófica. Você vê que traz muito da carga dela, né? Ela está identificada em todos os personagens um pouquinho. Uma coisa que eu achei interessante nesse último, acho que foi no último trecho que você leu, é que ele fala que, assim, o dinheiro é um reconhecimento desde que você... ele venha de atividades boas, de atividades virtuosas, né? Se for fruto de alguma atividade não virtuosa, ele é um mal, né? Eu também achei isso super interessante, porque realmente, junto com o conceito da meritocracia, as virtudes também são super importantes, né? Até para um líder exercer a função de liderança. E para tudo isso acontecer, precisa haver essa virtude humana, né? Mais exercida, porque hoje a gente vê também que é algo que tá difícil encontrar. Tá variando, né? A ética na obra da Rand é bastante forte, né? Ela tá sempre ligada a dinheiro e ética, tem que andar isso. Inclusive, e ela não aceita a contradição, né? Você tem que agir conforme fala, é isso aí, bem forte. A verdade sempre, né? Sempre falar a verdade. Você tem que ser coerente. As personagens dela são coerentes, né? Do início ao fim, tem essa atitude. O Readen, por exemplo, ele só abre mão da empresa quando ele acha que o mal que ele vai fazer retendo a empresa é pior do que... leva. E aí ele abre mão, né? Que é isso, né? Porque muitas vezes o capitalismo é associado a gente falou da questão do egoísmo, etc. Mas pelo contrário, tem que estar sempre ligado a bons valores, né? E aí uma coisa que a gente veio conversando no caminho é isso, que nesse sentido de virtudes, de tudo que está acontecendo no mundo, a gente percebe que a gente chegou tão no fundo do poço que está começando a haver uma inflexão aí no mundo de ideias de valores mais tradicionais, de trazer de volta até na educação dos filhos, uma série de conceitos antigos que a gente se perdeu aí, mas que faz todo sentido dentro da questão da ética, da meritocracia, dos valores, da verdade, da justiça, de formar homens fortes, né? Porque a gente está vivendo
em tempos que formaram homens fracos, né? Então, como é que a gente faz isso voltar pro eixo para a gente não entrar em colapso, né? Se você pegar a história do mundo, né? A tendência é implodir. Só desabar. E aí a gente precisa tentar voltar essa parábola para cima, né? E focar nessa inflexão aí para trazer novos líderes, né? Formar novos líderes e trazer essas virtudes de volta aí para o ser humano, né? A gente vê um movimento da geração Z resgatando alguns valores que estavam perdidos, né? Sim. Família, por exemplo. A primeira geração que não vai para balada, vai para casa de chá. Não bebe álcool. Não bebe álcool. Tem os problemas com o trabalho? Tem. Então, tem que ser um equilíbrio, né? Tem que fazer tudo, tem que resgatar, mas tipo assim, não, se eu tiver que sair um pouquinho mais tarde, eu não posso também, porque eu tenho qualidade de vida, então tem que ter um equilíbrio. Não é que eu acho que nossos pais saíram, tipo assim, ainda tinham, existem mães que trabalharam, mas outras que abriram mão, saíram do trabalho, conheço muitas, que foram cuidar dos filhos, enquanto o marido trabalhava e passava menos tempo com a família, porque isso edificava o homem, sabe? Isso era nobreza, era hombridade. Então, as coisas mudaram um pouco mesmo, dá para ter um equilíbrio. Você é um exemplo, André, todos vocês aí têm filhos que conseguem equilibrar os pratinhos, né? Então, tem esses valores estão aí incluídos. E eu acho que tudo que é exagerado não é bom, nem para menos, nem para mais, assim. O equilíbrio sempre seria o ideal aí de tudo. Então, esses valores incluídos agora, voltando, essa inflexão, assim, está surgindo. O Léo deu uma defendida na geração Z aí, mas o ponto crucial, que é a meritocracia, não está acontecendo, né? Precisa trabalhar, né? A gente precisa salvar a geração alfa, porque está na nossa mão. Exatamente. Eu até vi um meme esses dias que falava assim, que numa entrevista a pessoa perguntou qual foi a sua última, sua maior experiência em liderança, em gestão. Não é porque eu sou gestor de 50 grupos de WhatsApp, administrador do grupo. Então, assim, onde as coisas se perderam, né? As pessoas acabam desistindo na primeira queda, né? Não persistindo, se contentando com essas realidades que não fazem sentido. Quando, na verdade, a gente precisa, para construir um Vale de Gaut, a gente precisa de trabalho duro, meritocracia, o sacrifício do bem, né? Que é o sacrifício em prol de todos, né? E a autorresponsabilidade, né? Que é Sem uma dúvida. coisa, né? Essa questão da meritocracia, eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais nela, até para o pessoal entender, que tem um livro muito famoso de um pesquisador que eu até admiro bastante, né, que é o Michael Sandel. Ele pesquisa sobre justiça, né, ele tem até um livro de justiça que é fazer a coisa certa. E ele tem outra obra que é especificamente sobre a meritocracia. E aí, parte do que ele diz o seguinte... não existe na perspectiva dele, tá? Não existiria nenhuma justiça em alguém nascer talentoso como Michael Jordan, como Messi, né? Onde estaria o mérito nisso, né? Mas aí, como eu falei, né, eu admiro ele como pesquisador, algumas das ideias que ele traz, mas aí eu acredito que nesse ponto ele se equivocou, porque ele está sendo bastante injusto quando ele desconsidera todas as horas, todos os arremessos que Michael Jordan deu para poder aproveitar aquele talento dele, né? Quantos nasceram com talento e não aproveitaram como ele tem, né? Como o Michael Jordan fez. Na verdade, na maioria das vezes, não vale muito você ter o talento, mas não ter a persistência, a disciplina, a perseverança. O talento acaba se perdendo, né? Tem que ser um conjunto das duas coisas. Ou até mesmo a pessoa nem nasce com tanto talento assim, mas de tão disciplinada, ela acaba desenvolvendo aí habilidades novas, né? Sem dúvida. E o grande problema da gente acabar com a ideia da meritocracia, né? De dizer, a meritocracia é injusta porque existem alguns fatores, como, por exemplo, né? Algumas pessoas que já começam com mais oportunidades que outras, que é um fato, né? Inegável. Então, o que a gente tem que trabalhar de uma forma não coercitiva, né? Não do Estado impondo, mas... nós sentimos as dores que a gente tem, nós, de uma forma independente, resolver contribuir, né, para aquelas situações que nos tocam, que nos fazem querer, né, abrir mão de parte da riqueza que a gente mesmo produziu, porque se a gente quiser abrir mão de parte da riqueza que nós produzimos, por algo que a gente acha que é relevante, não existe nenhum problema nisso, né? Eu, com o fruto do exercício da minha razão, decido para onde isso vai. O problema é quando um terceiro que diz saber o que é melhor ser feito com o fruto do meu trabalho
e aí que rouba mais de 200 dias de trabalho, né, daqueles que eles dizem defender, só para que eles sejam capazes de pagar toda a expropriação coercitiva da riqueza que foi produzida, né, esse é o problema, a apropriação coercitiva daquilo que o homem produziu. Agora, como ele quer utilizar aquela riqueza, que foi fruto da razão dele, aí está dentro da liberdade individual dele de decidir como é que ele vai dispor disso. Mas aí voltando à parte da meritocracia, né, a questão é que se a gente acabar com isso, se a gente não recompensar as pessoas na medida do esforço delas, o que vocês acham que vai acontecer? As pessoas vão se esforçar menos. Porque se eu me esforço 2 vezes mais do que o meu colega, vou receber a mesma coisa que ele? Eu tô vendo que ele tá lá mocegando, tá fazendo nada, mas eu vou receber a mesma coisa que ele. E a sociedade como um todo passa a estagnar, né? Porque você gera mediocridade. Tem um inventor de criar algo melhor. É o exemplo do motor, né? Ele não tinha incentivo de andar com motor porque não tinha reconhecimento. Que incentivo eu vou ter de fazer um microfone melhor que esse, evoluir, criar uma tecnologia em cima disso e transformar a vida das pessoas, por exemplo, com alguma benfeitoria? Nenhum, se não tiver meritocracia. Né? E como é que a gente reconhece a meritocracia? Com pagamento. Hoje em dia a nossa moeda é o quê? O dinheiro. Então uma coisa leva a outra. Realmente, se você não tem um incentivo, a sociedade vai nivelar por baixo nivelar mesmo. por baixo. Exatamente. E todo mundo perde. Que é Até mesmo quem está criticando o sistema, né? Que é o que a gente vê no fim das contas na obra também. A gente vê o rumo que aquela sociedade distópica tomou. Mesmo para aqueles que defendiam toda essa expropriação aí por trás dos discursos bonitos, né? Utilizando as palavras bonitas. No fim, eles vêm de joelhos pedindo pro cara assume que a gente não sabe o que tá fazendo. Eu não ia dar um spoiler, mas eu vou fazer um spoiler já. Não tem como, né? A gente tá falando tudo, né? Mas essa foi bem direta aí, mas não é tem bom. como. Porque vamos escrever lá embaixo do... Contém Não spoiler. veja exatamente. o minuto tal e tal. Mas não tem como, porque realmente a sociedade iria colapsar, né? Então, vai chegar uma hora em que... E a gente tem exemplo, esse é um exemplo fictício, né? Mas a gente tem exemplos reais. A União Soviética colapsou em meio à mediocridade, em meio à expropriação das riquezas, em meio ao uso indevido das riquezas que aquela nação produzia. Então, foi um conjunto da obra, eu acho, é um case extremamente importante que não pode ser esquecido, né? A gente falou isso na primeira parte da gravação desse podcast, porque as pessoas não podem esquecer qual que é o resultado dessas ideias, aonde essas ideias vão levar, né? E a gente, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer aonde, pelo menos o uso parcial das outras ideias, né, fundadas na liberdade, nos levaram. A gente nunca teve uma nação em que a liberdade fosse de fato plena, né? Nunca tivemos essa experiência. Mas olha só, mesmo com uma liberdade limitada, olha até onde é que a gente surgiu. Só que toda vez que essa liberdade foi mais limitada, as consequências foram catastróficas no longo prazo. Até conseguiu se manter durante determinado período, mas no fim das contas não se sustentou. O que mais me preocupa é que essas gerações novas que estão surgindo, elas precisam conhecer essas histórias, para isso elas precisam estudar, para isso elas precisam ter acesso a esses materiais, né? E aí aqueles que se beneficiam com o cerceamento da nossa liberdade, que vão literalmente lucrar com isso, não é lucro, não vou chamar de lucro, que não pode nem comparar com lucro, vão se apropriar no bolso deles, né, com isso, acabam trabalhando pelo emburrecimento da população. Então, tira o acesso a esse tipo de conteúdo, né? A gente vê aí as cartilhas que são oferecidas nas escolas e que são obrigatórias para serem estudadas nas escolas, acabam tendo um conteúdo mandatório e, enfim, nós mesmos, né, quando estudamos na nossa época, algumas coisas que a gente aprendeu não são exatamente aquilo, ensinaram pra gente do jeito que queriam ensinar, com o viés interpretativo de quem estava ensinando. Se na nossa época já estava assim, imagina agora essa doutrinação, né? Então, preocupa isso, porque para as pessoas terem a inteligência de crítica, de concluir tudo isso que o André concluiu agora, ela precisa estudar, ela precisa aprender, ela precisa ter acesso a isso. E o quanto a gente está
a sociedade está tirando esse acesso, né? Por isso é tão importante movimentos como o da NBS, por exemplo, de capacitação, que busca meritocracia, que traz todo esse conteúdo para poder as pessoas voltarem a ter senso crítico. E aí tem o livro famoso, né, que virou o filme, 1974, que fala exatamente isso. Então, aos poucos, debaixo do tapete, na surdina ali, vai mudando, arranca a página de um livro, muda lá o conteúdo do outro, vai mudando, as gerações vão passando, chega uma hora que a verdade é aquilo. E a verdade mesmo do que aconteceu, rasgaram, jogaram fora e ninguém mais sabe, ninguém mais viu, né? Então, obviamente que é um extremo também, a gente está falando sempre de extremos quando a gente fala de obras literárias, mas aos poucos vai acontecendo na nossa vida e vai chegar um momento que se a gente não fizer nada, vai ficar incontrolável, né? A gente vai se perder. Se a gente parar para pensar, nem é tão extremo, porque a gente já vive numa bolha algorítmica, né? A gente só vê aquilo que a gente já vê e o algoritmo vai entregando para a gente fica preso naquele negócio ali, sendo retroalimentado por informações que não estão acrescentando nada. Então, eu acho que a gente... Já dominam a gente. Exatamente. Né? A gente tem a responsabilidade de compartilhar conteúdo que seja válido, né, e valioso. E eu acho, inclusive, muito importante também ouvir o outro lado, para ter esse senso, essa de análise. Sem dúvida. É a liberdade. É a liberdade, é ter acesso aos dois e formar a sua opinião, porque também, se for tudo ao contrário, tipo, só do nosso conteúdo, a gente vai ficar ali, ó. Mas uma coisa é liberdade, formar outra opinião, outra coisa é enviesar as pessoas e não deixá-las pensarem. Exatamente. É isso aí. E acaba que a nossa sociedade hoje, baseada em rede social e algoritmo, acontece isso. A gente tem um viés querendo a imprensa, ou não. Quanto tempo a imprensa já faz isso Antes com a gente? Tivemos a imprensa. É que hoje o negócio está massificado, né? Não tem ninguém aqui que não acessa a internet. Como que seria a Randy Gaut aí nesse mundo com algoritmo, TikTok, vídeo? Como seria, André? Mas eu acho que ela não usaria, né? Não consigo imaginar ela rolando. Mas, sem dúvida, se ela escolhesse... Ela estaria lendo um livro, né? né? Não, mas ela foi roteirista de Hollywood, peraí. Ela foi roteirista de Hollywood. Mas aí, imaginando que se ela virasse usuária, né, não teriam saído dessas obras, né? Porque ela não teria conseguido sair da gravadora para escrever mais de 1.500 páginas. Todo escritor fala que Iam precisa ser desligar do 1.500 mundo, rios. né? Para poder conseguir. 1.500 rios. 30 segundos. É isso, gente. Nossa, que conversa rica, hein? E se a gente continuar nesse fio aí, vai até amanhã, porque o que tem de assunto... E não sei vocês, a gente começa a meio pirar, assim, quando a gente conversa sobre isso, né? Você começa a imaginar esses extremos e fala, meu Deus, pra onde a gente tá indo? Como é que a gente faz pra parar isso? E pensando nos nossos filhos, é uma loucura, assim. Mas, enfim, acho que cada um aqui tá fazendo sua parte, né? E esse trabalho de formiguinha, quando a gente se junta, a gente constrói coisas grandes. Tá muito alinhado com o propósito da NBS até, né? Eu quero fazer um desafio e um chamado à responsabilidade. Você que está vendo esse podcast, você tem a obrigação moral, cívica, de compartilhar esse conteúdo para que haja distribuição de informação, não é? Responsabilidade aí. Nossa, e de quem está assistindo, Isso né? aí. Com certeza, isso aí. Gente, estamos chegando ao fim do nosso NBS Readers de hoje. Queria agradecer muito a presença de vocês, principalmente do André. E, obviamente, nós todos aqui, nossos mentores e sócios da NBS, estamos muito gratos por você estar aqui, por dois momentos que você né, se dispôs a estar aqui com a gente e trazer tanto conteúdo bacana. A gente tem até um mimo para agradecer, para você lembrar de nós, sempre que... Olha, show de bola. Obrigado. E aí, se você quiser ler o que está escrito? Eu contribuo com a formação da nova linhagem de líderes, NBS e Gestão na Prática. Você, além de ser um líder, você é alguém que dissemina todos esses bons valores, né, para outros líderes, seja por meio desse podcast, seja por meio do seu trabalho e da pessoa que você é aí. Obrigada. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Obrigada, André. Você quer finalizar com alguma parte, alguma coisa? Deixar alguma mensagem pro pessoal que está final? ouvindo? Posso falar mais um trecho, né, do livro, bem uma frasezinha, né? Quando você perceber que para produzir precisa obter permissão de quem não produz nada, saberá que sua sociedade está condenada. Perfeito, fechou com chave de Fim ouro. do mundo. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu, até o próximo NBS Readers. Valeu, clica aqui, compartilhe, não deixe de compartilhar esse conteúdo se você gostou. Um abraço. Valeu.